país avança quando o assunto é o cuidado com as crianças. No último ano, foi aprovado um projeto de lei que proíbe os pais de darem as famosas palmadinhas nos filhos. O motivo, evitar agressões maiores, que possam ferir fisicamente e emocionalmente as crianças. Segundo os deputados, a necessidade da criação da lei para impor limites aos filhos surgiu em decorrência de evolução natural do ser humano, da sociedade. A partir do momento em que se tornou abusivo, segundo os psicólogos, a aplicação de castigo físico nas crianças. Em decorrência disso, os estudos levaram a crer que essas crianças que sofriam os castigos físicos estavam sofrendo também emocionalmente, psicologicamente, e que esse sofrimento poderia futuramente prejudicar a formação dessas crianças. E a lei deve contar com a ajuda de toda a população. As punições já podem ser aplicadas de acordo com as denúncias feitas pelos órgãos competentes e, claro, a ajuda de vizinhos e familiares. Então essa fiscalização vai ser exatamente mediante denúncias de pessoas que vejam que aquela criança está sendo agredida fisicamente. A punição prevista na lei para os pais não é uma punição criminal, quer dizer, aquela pessoa não vai ser condenada criminalmente. A previsão é de que os pais agressores, que agridam, que punam a criança fisicamente, eles sejam submetidos a cursos, tanto com psicólogos e psiquiatras. Na casa de seu Ricardo, as crianças, hoje com 25 e 29 anos, raramente receberam palmadas para aprender a lição. Aqui, tudo sempre foi resolvido na base da conversa. O patriarca acredita que um bom bate-papo acaba com qualquer problema. A melhor solução para impor limites, primeiro, é o diálogo. Sempre o diálogo, sempre a conversa. Explica. Gente, tem pai que não tem tempo para explicar. É muito simples falar, não mexe, não faz, não pega, não faz isso, não faz aquilo. Ao mesmo tempo que você está podando o seu filho, você está proibindo ele de viver. Então você tem que ajudá-lo, explica o porquê das coisas. E aí sim, a gente consegue. Eu não me lembro de ter levantado a mão para eles, mas sempre eu conversei. Já a dona Andréia acredita que a palmada corretiva serve como ajuda na hora de educar os filhos. O limite para a educação dos filhos, eu acho que tem várias formas, e uma delas, eu acho que é a palmada. Uma palmadinha, eu acho que ajuda bastante. O limite entre a palmada que educa e a agressão, meu ponto de vista, é porque quando você dá uma palmada, você dá uma palmada com amor, ela é para correção mesmo. A agressão é um absurdo, eu sou totalmente contra. Criança alguma deve ser agredida, né? Tem que ser uma palmada carinhosa. É interessante a matéria, muito polêmica e com certeza nós aqui temos opiniões diferentes, então quem dirá você em casa, não é? E nós não queremos aqui de maneira alguma dizer o que é melhor ou o que é pior, mas nós precisamos pensar a respeito desse projeto de lei da palmada que tenta coibir os pais de usar certa coerção, violência contra as crianças. Nós temos que já dizer de antemão que somos contra a violência, nós não apoiamos a violência de forma alguma. Agora, vamos falar aqui com a doutora Carla Campos, que está com a gente. Seja bem-vinda, doutora. Também o pastor Joaquim, que é o pastor ali na Lagoinha da Escola de Paz, cujo curso Educando Filhos à Maneira de Deus está ligado também, né?
O que vocês acham dessa lei? Começando com a doutora Carla, que é psicóloga, né? Tem filho, Carla? Tem não. Tem não, mas deve ter sobrinho. Sobrinho são 25. 25 Nossa. sobrinhos. Já valeu, já. Todas as idades, Ou tamanhos, seja, formas, sobrinhos, netos, vai por aí O agora. contexto de educar a criança, você já Está rodeado dela. faz parte Ainda além dele. de tudo, uma família muito grande. Nós Grande. somos 10 filhos, né? Então, assim, muita gente dentro de casa também sendo corrigida. Enquanto psicóloga, o que você acha desse projeto de lei? Eu acho o projeto muito coerente, principalmente porque nunca a violência e tanta violência física como emocional, ela pode trazer bons frutos. Uma coisa é a correção, a educação. Outra coisa é a violência. A violência, ela jamais vai trazer algum efeito positivo. Ela pode gerar, inclusive, traumas e até mesmo proporcionar à criança, inclusive, um distanciamento entre o que é de errado com o que realmente ela deve estar fazendo. Pai sempre tem que estar corrigindo e mostrando o que é certo e o que é errado. E, às vezes, a surra, a palmada, a criança fica sem entender onde que eu errei. Porque, às vezes, chama atenção tanto para a agressão em si, que a criança distancia ela mesma do erro. Porque, como você está até falando no bloco anterior, sempre o pensar, fazer a criança raciocinar desde pequenininha, isso é muito eficaz. A educação eficaz, ela vem em cima desse projeto de diálogo, de muito esclarecimento e de que ouvir realmente o que é a demanda de cada faixa etária. Cada criança em cada etapa, ela tem uma demanda e tem uma necessidade. Agora, como que ela está sendo ouvida, como que ela está entendendo cada situação dessa? Até mesmo as correções, por exemplo, vamos corrigir colocando uma criança para pensar a respeito de alguma coisa. Tem gente que coloca a criança, deixa a criança lá 3 horas sentada na cadeira. Isso é traumatizante. Sim. Em vez E às de vezes a criança é tão pequenininha, de 2 anos, ela ainda não tem essa... Tem até um índice que é até legal, que fala assim, para cada cada idade, ano, 10%. 1 minuto. 1 minuto. Então, assim, 10 anos, 10 minutos, 2 anos, 1 minuto, e vai por aí afora. Então, Maurício, vocês 10%. ficar uns 40 minutos lá. Vamos continuar com o assunto aqui. Eu queria perguntar para o Joaquim. Você tem filho, Joaquim? Apenas 3. 3 filhos só. Meninos, como é que é? Um menino de 9 anos e 2 meninas. O que você acha, 4. enquanto pai, desse projeto de lei? Olha, a gente trabalha nessa área, né? E como pai, a gente sempre aprendeu, né? A educação antiga era feita assim num contexto assim de autoritarismo, né? Antigamente, o pai falava, mandava, gritava aos berros e o menino tinha que obedecer, né? E aí saíram de um extremo e foi para outro. Exatamente. Foi para outro, que Aí palavra vazia. o pai, ele tem que ser amigo, ele tem que ser pai, ele tem que ser uma figura de autoridade, mas ele mesmo pode confundir isso. Então, no que ele saiu de uma posição de autoritário, ele foi para um ponto onde agora eu sou amiguinho do meu filho. Muita liberdade. Muita liberdade, né? Então, o que a gente ensina na escola de pais? Tem que haver um equilíbrio entre isso. Né? E até uma figura que nós mostramos, as nossas aulas são expositivas, com recursos audiovisuais. Então, a gente mostra o princípio de autoridade e o de igualdade, forma uma cruz. Né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que tem que ter autoridade, se precisar, se chegar ao ponto, eu discordo um pouco dessa, até mesmo porque a lei ela tem uma parte, até por isso ela ainda não foi aprovada, né? 100%, porque lá proibia a correção. Então o pai não poderia corrigir o filho. Correção. Esse ponto, inclusive, é totalmente errado, porque até mesmo a correção, ela vem em cima de estar trabalhando com a criança esses impulsos naturais, então, que é o que? A agressividade, que é a própria afetividade, que depois vai desaguar na sexualidade, e a própria questão da criança ser... o outro impulso é a autoridade, a autopreservação. Então, esse impulso é o quê? É o pai vindo controlar, inibir e até mesmo direcionar esses impulsos da maneira coerente. Então, tem que haver essa educação para haver uma educação eficaz. Né? Então, mas então, veja bem, então, quando a lei dizia que não pode a correção, então está tirando do pai esse direito de corrigir o filho. Agora, corrigir, a gente precisa de entender que quando fala disciplina, quando fala palmada, todo mundo pensa no espancamento, no UFC,
né? Vamos pegar e vamos dar soco, pancadaria. Mas não, então, tem gente que faz isso, tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Sim, tem gente que é eficaz ainda. Agora, também, a gente não pode tirar o direito da correção correta. Então, por isso, a lei, ela ainda é um projeto de lei, porque ela teve esse texto alterado. Eu acho que não seria para a punição, para a agressão. Eu acho que não seria nem direito. Eu acho que os pais têm o dever de corrigir. Mas eu gosto muito de uma expressão que é disciplina. Porque quando você pensa em disciplina, você pensa num conjunto de coisas. Você pensa, então, dentro da disciplina, a gente consegue ver a correção, o amor, o diálogo, o exemplo, né? E a boa relação familiar. E eu, particularmente, quando eu era criança, eu apanhava muito, mas apanhava de graça. Lá em casa é o seguinte, tinha um secador de cabelo que eu só apanhava com a tomada do secador de cabelo. A minha irmã só apanhava com a tomada de outra coisa. Até com cabo de vassoura eu apanhei, mas... Quer dizer, eu não morri por causa disso, mas eu também acho que eu não precisava ter apanhado. Tem trauma do secador? Não, não tenho trauma, aí que tá. Jesus me curou, graças a Deus. Mas eu confesso, por exemplo, que eu vigio muito para manter esse equilíbrio do diálogo e da correção com os meus filhos. Agora, é muito fácil os legisladores ficarem assentados lá no plenário fazendo uma lei, por exemplo, né? E sem ter, por exemplo, uma criança que você fala a mesma coisa com ele 10 vezes, ele não te obedece. Exatamente. Porque tem criança que desafia os pais. Tem criança que tenta manipular os pais. A criança tem esse A Bíblia fala, né, que agora, a justiça está ligada ao coração exatamente, da criança. É um texto, E a um texto vara muito da interessante. disciplina que vai separar. Né? Eu acho mas o que é essa vara? Não é a vara literal. O problema é que às vezes as pessoas pensam que a vara é a vara literal. Pode ter mas é a correção. Mas é a correção. No hebraico, a tradução literal mesmo, a tradução é vara mesmo. Mas eu até gosto da vara. Mas vamos lá para 1 Coríntios. Alguém está com a Bíblia? Não, mas eu até... 1 Coríntios 4, 21. Eu até gosto da expressão vara. Fala que o amor é melhor que a vara. Mas eu até gosto da expressão vara mais do que da expressão palmada. Porque eu, particularmente, eu não gosto de disciplinar a criança, meus filhos, com a mão. Com a mão, com a palmada. Eu acho que pode ser... Mão para dar carinho, exatamente. Né? Eu acho que a vara, ela cria essa ideia de um instrumento... Eu não gosto muito da palavra punição. E tem o lugar pedagógico, né? Também. Eu não gosto muito da palavra punição. Acho que a ideia de punição sempre traz assim... eu acho que é a questão da correção. Mas a vara, ela acaba virando esse monstro da punição, né? Então a gente acaba... vou trazer a vara se você não me obedecer. E a criança precisa disso. O ser humano precisa. Porque, por exemplo, que a polícia militar, quando precisa, utiliza, por exemplo, de força física para parar algum elemento. Entende? Porque o ser humano é assim. O ser humano precisa. Por exemplo, eu nunca sentei com a minha menina de 3 anos e falei com ela, papai agora vai te dar uma aula como morder as outras crianças, como puxar o cabelo das outras crianças. Nunca fiz isso. E ela sabe fazer isso. Por que ela sabe fazer isso? Porque está inerente ao ser humano. Que você tem que começar a inibir esse instinto para não deixar com que ele aflore. Eu achei muito interessante algo que a gente leu, a gente assistiu na reportagem, a mãe falando que ela dá uma palmada com amor. E parece uma coisa bem contraditória, mas eu posso citar, por exemplo, um exemplo meu, que eu apanhei quando criança, nunca fui agredida, mas eu fui corrigida. E eu me lembro uma vez que meu pai me deu algumas palmadas e saiu, e eu comecei a chorar, fiquei no quarto chorando. Depois de um tempo ele voltou, porque sempre quando ele dava palmada ele ficava chateado. Ele me voltou e conversou comigo. Sabe por que você apanhou? Porque eu te amo. Aí na hora eu falei assim, como assim você me ama e me bate, né? Parece uma coisa bem contraditória, mas naquele momento eu entendi que a correção, eu precisava da correção justamente porque ele me amava. Então a criança ela tem que entender por que está apanhando. Exato. Né?